Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Maio é o mês da família e neste ano de 2020 temos tido a oportunidade de passarmos mais tempo com as nossas famílias devido ao isolamento social que somos obrigados a cumprir em decorrência desta pandemia. O fato é que tem sido um momento de redescoberta para muitas famílias cristãs que têm tido a oportunidade de fazerem seus cultos domésticos juntos. Mas infelizmente a vida tem sido mais complicada para algumas famílias. Por exemplo, a violência doméstica aumentou. Maridos e esposas vivem juntos, mas mal conversam. Pais e filhos, igualmente, não possuem um relacionamento saudável, respeitoso. Em algumas casas, a gritaria é constante. Já em outras, existe uma frieza muito grande entre as pessoas, ficando cada um isolado no seu canto com um celular ou então na frente da televisão. Em algumas famílias, mesmo cristãs, não existe o diálogo, não existe o carinho e não existe o amor. Por isso, irmãos, que nesta quinta-feira e também na próxima, nós faremos 2 estudos bíblicos falando a respeito da família nos padrões bíblicos. Hoje eu vou falar sobre a esposa e o marido segundo a Bíblia. E na semana que vem, filhos e pais conforme a Bíblia. Então, em primeiro lugar, quero dizer que as esposas, elas devem se submeter aos seus próprios maridos. E isso porque Cristo é o exemplo. Então o texto bíblico nos mostra lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1, a parte A, o seguinte: mulheres, sede vós igualmente submissas ao seu próprio marido. Irmãos, o apóstolo Pedro aqui, ele dá continuidade àquilo que ele estava falando no capítulo 2. Primeiro, ele ensina a respeito da submissão às autoridades e a submissão dos servos aos seus senhores. E o padrão dessa submissão é o próprio Cristo. Lá em 1 Pedro 2, versículo 21, nós lemos assim: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Da mesma forma, a esposa cristã se submete ao seu marido, olhando para Cristo. Por isso que ele diz igualmente. Da mesma forma como todos os cidadãos devem ser submissos às autoridades e os servos devem ser submissos aos seus senhores, os empregados aos seus patrões, da mesma forma, igualmente, a esposa deve se submeter ao seu marido. Mas como deve ser essa submissão? A submissão, ela deve ser no Senhor. O apóstolo Paulo, ele disse isso por 2 vezes. Em Efésios 5:22 nós lemos: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. E em Colossenses 3:18 ele escreveu o seguinte: esposas, sede submissas ao próprio marido como convém no Senhor. Então não é uma submissão em que a esposa faz aquilo que o marido quer, que a esposa é uma escrava do marido, mas servindo ao Senhor, ela se submete ao seu marido. E é justamente disso que nós estamos falando. Vejam, meus irmãos, e especialmente minhas irmãs, o feminismo, especialmente nos nossos dias, vai falar a respeito do chamado empoderamento feminino, que as mulheres, elas devem ser empoderadas, devem ser independentes, mas o verdadeiro poder se mostra em servir.
É no serviço que é demonstrado o amor a Deus e o amor ao próximo. O Senhor Jesus Cristo é o padrão. Ele veio para servir. Ele é o Deus Todo-Poderoso, mas Ele serviu aos seus discípulos, lavando os pés deles, e ensina que eles devem fazer uns para os outros. Então, quando você, minha irmã, casada, você se submete ao seu marido, você está demonstrando amor a Deus e amor ao seu marido também, porque Cristo é o nosso padrão de amor. Mas, em segundo lugar, a esposa cristã deve se submeter ao seu marido para que o marido veja Cristo nela. Olha lá novamente 1 Pedro capítulo 2, versículo 1, a parte B, e também o versículo 2. Para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Vejam, Pedro fala aqui de honesto comportamento. Essa palavra na língua original, no grego, vai significar algo limpo, puro, sem contaminação. Aqui Pedro não está dizendo que a esposa cristã ela está sem pecado, sem nenhum tipo de contaminação pelo pecado, mas que através das suas atitudes, do seu comportamento, da sua postura, o marido veja na esposa cristã uma pessoa diferente, uma pessoa que teve os seus pecados perdoados por Cristo Jesus, e por isso ela é mais parecida com o seu Senhor, mais parecida com Cristo. Ela é diferente do mundo, ela foi limpa, né? Ela tem um caráter limpo, um caráter sem a contaminação do mundo, apesar dela ainda ser uma pecadora. Por isso, uma esposa cristã que porventura seja casada com um marido incrédulo, ela pode ganhar este marido para Cristo através do seu procedimento. Por isso que Pedro aqui fala que seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento da sua esposa. Na cultura romana, nos tempos em que Pedro escreveu a sua primeira carta, uma esposa ter a religião diferente do marido era um sinal de desrespeito. Então era muito difícil para uma mulher casada se converter ao Evangelho, né? Era muito difícil isso, tanto que Paulo chega a escrever que se o marido quisesse deixar a esposa por causa da conversão dela, que deixasse, né? Mas uma esposa não deveria, em hipótese alguma, cogitar o divórcio. A questão aqui é que uma esposa convertida, né, cheia do Evangelho, cheia do Espírito Santo, o seu grande desejo era ver o seu marido convertido também. E mesmo que ela falasse de Cristo para ele, talvez ela não fosse bem recebida e até maltratada. Então Pedro aqui ensinou aquelas irmãs que elas deveriam pregar o Evangelho através do seu comportamento, através do seu procedimento. O Evangelho, ele é falado, mas ele também deve ser vivido. Por isso que quando uma esposa se submete ao seu marido, amando o seu marido em respeito, né, à sua autoridade como marido, essa esposa está mostrando Cristo ao seu marido. Um missionário, amigo meu, que está num país do Oriente Médio, um país islâmico, ele me contou a respeito de uma mulher que foi evangelizada por ele, por esse missionário, por sua esposa, né, que é missionária também, durante algum tempo, e essa mulher veio a se converter. O seu marido não se converteu, e seu marido, quando descobriu que a sua esposa havia abraçado a fé cristã, ele resolveu
se separar dela, né? Ele tem até mesmo o poder para matá-la, né? As leis islâmicas dão esse poder ao marido. O marido tem total poder sobre a vida da esposa no islamismo. Mas esse marido disse a esse missionário, né? Eles criaram um laço de amizade, né? Antes da conversão da esposa. Então o marido disse a esse missionário que ele estava vendo em sua esposa uma pessoa diferente. Que a sua esposa, depois da sua conversão, era uma mulher mais amável, mais compreensiva, uma mulher que demonstrava um maior amor por ele. Ou seja, aquele marido, mesmo sem conhecer a Cristo, ele já estava vendo Cristo em sua esposa. Mesmo nós vemos na vida de Ruth. Quando Ruth foi até o campo de Boaz para rebuscar espigas, Boaz a tratou bem. Ele fez isso porque ele viu em Ruth um comportamento diferenciado. Nós lemos assim lá em Ruth, capítulo 2, versículos 10 e 11. Então ela, Ruth, inclinando-se rosto em terra, disse a Boaz: como é que favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte do teu marido, e como deixaste teu pai e tua mãe, a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecia. Ruth de fato servia o Deus de Noemi, o Deus de Israel, a que ela tinha se proposto a agora servir. E por causa disso, Boaz, mesmo antes de se casar com ela, ele viu a sua fé, a fé de Ruth, através do seu comportamento. Então, minha irmã, na sua vida de casada, né, honre a seu marido, submeta-se a ele, que ele seja a autoridade na sua vida, né? E mesmo que ele não seja um homem crente, né? Mesmo que ele não seja um homem convertido, mesmo que ele seja um homem que porventura não te trate da maneira como você esperava, você deve amá-lo. Amá-lo submetendo-se a ele. E isso porque Cristo é o seu padrão. Cristo, ele se submeteu às autoridades humanas, né, enquanto esteve aqui nesta terra, chegando até mesmo a morrer, né, nas mãos dessas autoridades. Mas Cristo tinha tudo sob controle. Cristo, ele não foi uma vítima. Cristo, ele estava obedecendo a Deus, sendo submisso às autoridades humanas, né? É isso que Pedro vai dizer no capítulo 2, né? Então, submeta-se ao seu próprio marido, mesmo que porventura ele não te ame como você esperaria que ele te amasse, mesmo que ele seja um homem ímpio, né? E faça isso de maneira que ele possa ver Cristo em você. Faça isso de maneira que, através do seu comportamento, do seu procedimento, através da sua vida, o seu marido possa enxergar em você uma pessoa diferente, uma pessoa convertida, uma pessoa mudada, uma pessoa transformada. Mas agora a minha palavra vai aos irmãos casados, aos maridos. E o que o texto aqui de 1 Pedro 3 ensina a nós, maridos, é que os maridos, eles devem honrar as suas esposas, né? O relacionamento marido e mulher não deve ser um relacionamento opressivo por nenhuma das duas partes, especialmente por parte do marido. Eu havia dito na introdução que, infelizmente, a violência doméstica aumentou. Maridos têm demonstrado agressividade com suas esposas, né? E a palavra de Deus aqui em 1 Pedro 3 nos ensina, nós maridos, a honrarmos as nossas esposas. E isso, em primeiro lugar, porque elas são a parte mais frágil
no casamento. Olha lá o versículo 7, a primeira parte, a parte A. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Então veja, Pedro diz igualmente. Então, da mesma forma como as mulheres deveriam imitar a Cristo na sua submissão aos seus maridos, igualmente os maridos também imitam a Cristo, amando as suas esposas, honrando as suas esposas, servindo as suas esposas. Ele diz aqui no versículo 7 que nós lemos: vivei a vida comum no lar. Maridos, vivei a vida comum no lar. O homem casado, ele não é um solteiro com mulher, O homem casado, ele tem uma esposa, ele tem filhos para cuidar. E o marido cristão deve entender que nada nem ninguém deve competir com a sua esposa. Nem o trabalho, nem os seus hobbies, nem os seus pais, nem os irmãos, nem os amigos e nem mesmo a igreja. Infelizmente existem alguns maridos que trabalham tanto que não têm tempo para suas esposas. Outros acabam gastando tempo com videogame, gastando tempo com futebol. Outros gastam tempo com amigos, com diversões, com hobbies. Outros passam mais tempo com seus pais e com os seus irmãos do que com a sua própria esposa, E com isso a esposa, ela é renegada, é deixada de lado. Dentro de casa, alguns maridos ficam muito tempo, gastam muito tempo, às vezes horas na frente da televisão. Outros só querem saber de dormir. Chegam em casa, comem e dormem. Não tem relacionamento com a esposa, não tem conversa com a esposa, não tem diálogo com a esposa. Outros são até bons pais, brincam com os filhos, estão com os filhos, mas a esposa igualmente ela é deixada de lado. Vejam, meus irmãos, cada uma destas coisas e pessoas tem o seu lugar. O nosso trabalho é importante, nossos pais e irmãos são importantes, amigos, filhos, lazer, descanso, até a igreja. Alguns homens gastam tanto tempo com seus ministérios dentro da igreja, e isso é mais grave no meio de pastores, Pastores dedicam tanto tempo, investem tanto tempo no seu ministério, que às vezes mal conversam com suas esposas. Mas mesmo aqueles irmãos que não são pastores, eles gastam tanto tempo na igreja que também são negligentes com suas esposas. O marido cristão, ele deve entender que abaixo de Deus, a pessoa mais importante da sua vida é a sua esposa. A esposa, ela precisa receber tempo do marido e tempo de qualidade. E Pedro aqui, ele fala que a esposa deve ser tratada com consideração, porque ela é a parte mais frágil. E a fragilidade que Pedro fala aqui é a fragilidade física. É verdade que muitas mulheres fazem um trabalho pesado no seu lar e fora do lar também. Mas mesmo assim, o corpo feminino, ele é um corpo mais frágil que o corpo masculino. Deus fez assim. Deus fez o corpo feminino mais frágil do que o masculino. Por isso que o marido deve cuidar da sua esposa, dividindo as tarefas domésticas. O marido não deve ser aquele homem que deseja ser tratado como um rei, como um soberano, que chega dentro de casa, larga a roupa em qualquer lugar, que toma seu banho, exige comida na mesa, cama arrumada, roupa limpa e não quer saber de ter trabalho, de ouvir a sua esposa,
não quer saber de ajudar a sua esposa nas tarefas domésticas. Tem muitos maridos assim, infelizmente. Muitos maridos que tratam suas esposas de forma amarga. Mas a palavra de Deus, meus irmãos, nos ensina a fazermos exatamente o contrário. A sermos homens com nossas esposas. Não soberanos, não patrões, não donos delas, mas homens de verdade. Homens que cuidem, que amparem, que protejam, que abençoam. O apóstolo Paulo, escrevendo lá em Colossenses capítulo 13, verso 19, ele escreveu o seguinte: maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Na edição revista e corrigida nós lemos: e não vos irriteis com ela. Mulher geralmente tem mais necessidade de falar. E o marido, quando chega em casa do trabalho, ele deve dedicar um tempo ouvindo a sua esposa. A esposa vai ter tantas coisas para conversar a respeito do seu dia, a respeito dos filhos, se ela trabalha fora de casa, se ela tem a sua profissão, a respeito do seu trabalho. A esposa vai ter essa necessidade de falar. E o marido deve, com paciência, ouvir a sua esposa. O marido, com paciência, ele deve suportar as falhas da sua esposa, As nossas esposas, meus irmãos, não são mulheres perfeitas, Nós não podemos esperar perfeição delas. Elas são pecadoras. Por isso que nós devemos cuidar delas, ser pacientes com elas, ensiná-las, estar presente nos momentos mais difíceis com elas, porque são mais frágeis que nós. Auxiliá-las, sermos homens de verdade. Se você é pai de menina, como eu sou, eu creio que você deseja que a sua menininha, que a sua filha se case com um homem, mas não com um moleque, que faça ela de gato e sapato, que não as ajude, que não as proteja, que não cuide delas. Então, você que é pai de menina, sua filha é solteira, ore a Deus, pedindo para que Deus dê um homem de verdade, protetor, provedor, crente no Senhor Jesus Cristo. E se você é rapaz, jovem, que não se casou ainda e que deseja se casar, ore a Deus que Deus faça de você um homem, marido, que trate a sua esposa com honra, com dignidade, cuidando dela por ela ser a parte mais frágil. Mas em segundo lugar, o marido deve honrar a sua esposa, porque as esposas são iguais aos maridos espiritualmente. Veja, o feminismo ele vai pregar a igualdade entre os sexos, mas não de forma bíblica. As Escrituras nos ensinam que homens e mulheres eles são diferentes nas suas funções. Deus fez homens e mulheres diferentes, não só fisicamente, mas eles possuem funções diferentes, tanto no casamento, como na igreja também, como na criação dos filhos. Mas, espiritualmente falando, homens e mulheres são iguais perante Deus. É por isso que o casamento ideal ensinado em toda a Bíblia é entre um homem crente e uma mulher crente. O casal forma uma só carne e faz isso com a bênção de Deus quando o homem e a sua esposa são crentes no Senhor Jesus Cristo. Eles terão uma vida conjugal abençoada e serão dois crentes que vivem juntos, auxiliando um ao outro no crescimento espiritual. Se esse casal tiver filhos, eles juntos educarão estas crianças na palavra do Senhor. Por isso que eu insisto com isso. É verdade que nem todos os pastores têm essa visão, mas biblicamente falando, e nós reformados presbiterianos que adotamos os símbolos de fé, a confissão de fé de Westminster, ela vai ensinar-nos isso, que o casamento ele é no Senhor.
Marido crente, esposa crente, você jovem, solteiro, você deve orar a Deus e buscar por uma moça cristã. E você, minha irmã solteira, deve orar a Deus e buscar por um rapaz para que seja seu marido, que seja cristão no Senhor Jesus Cristo. Isso porque o marido cristão, casado com uma mulher cristã, vê nela uma irmã em Cristo. A trata como sua irmã em Cristo. Ele sabe, o marido cristão, ele sabe que ele e a sua esposa são juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Se você olhar mais uma vez para 1 Pedro capítulo 3, verso 7, a parte B do versículo vai dizer isso, que o marido e a sua esposa, eles juntamente são herdeiros da mesma graça de vida. O casamento cristão, ele pode terminar com a morte, mas o amor entre o marido e a esposa cristãos, ele não termina com a morte. Isso porque o amor fraternal entre eles, ele permanecerá eternamente e eles o desfrutarão juntos da herança celestial eterna. Então veja, meu irmão, se você tem o privilégio de ser casado com uma mulher crente, a morte vai terminar esse casamento, mas você verá a sua esposa no céu. Você, minha irmã, verá, você, minha irmã que é casada com um marido crente, você verá o seu marido no céu. O contrário é muito triste, mas o fato é verdadeiro, né? Um casal misto, né? Um casal em julgo desigual, em que uma das partes é convertida e a outra não é, e não se converta, né? Eles não estarão, né, juntos como irmãos em Cristo na eternidade. Por isso que o casamento ideal é um casamento entre um homem crente e uma mulher crente, porque eles são iguais perante Deus espiritualmente. O mesmo sangue precioso que foi usado para comprar o marido, comprou também a sua esposa cristã. O marido cristão, por causa disso, ele é o pastor da sua esposa, né? O marido cristão, ele lê a Bíblia com a sua esposa, ele ora com a sua esposa, ele aconselha biblicamente a sua esposa. Por isso que, mais uma vez eu digo, são dois irmãos em Cristo, crescendo juntos na palavra de Deus. Isso é um grande privilégio, é uma grande bênção. Mas, em terceiro lugar, o marido deve honrar a sua esposa para que as suas orações sejam ouvidas por Deus. É a parte C do verso 7 aqui de 1 Pedro 3. Para que não se interrompam as vossas orações. Eu falei agora há pouco que abaixo de Deus, a esposa é a pessoa mais importante para o marido e nada pode competir com ela, nem mesmo a igreja. Às vezes nós vemos em algumas igrejas homens aparentemente consagrados, servos aparentemente consagrados, né, que oram, têm orações bonitas, mas que tratam mal suas esposas, né? E essas orações que esses homens fazem, elas caem no chão mortas, elas não passam do teto, porque Deus não ouve a oração de marido que maltrata a esposa, de marido que não honra a esposa, de marido que não cuida da esposa. Toda a Bíblia vai falar a respeito de orações que não são respondidas. Eu vou ler para você aqui 3 versículos, apenas 3 versículos, que vão falar a respeito de orações não respondidas. Salmo 66, 18, diz assim: se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não teria me ouvido. Se você tem vaidade no seu coração, Deus não ouve a sua oração. Provérbios 28, 9. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Ou seja, se você não ouve, não atende, não obedece à lei do Senhor, a sua oração para Deus é uma oração abominável. Isaías 59, 2. Mas
as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Israel estava em pecado e Deus não ouvia as suas orações por causa do seu pecado. Então percebam que quando estamos em pecado, Deus se recusa a escutar as nossas orações. O marido que não honra a sua esposa pode passar horas orando e as suas orações não serão respondidas. Lembre-se que a esposa foi dada ao marido pelo próprio Deus. Lembre-se que foi ele quem fez Eva e trouxe-a a Adão. Se Deus criou a sua esposa do jeito que ela é e trouxe ela até você, trate-a com dignidade, trate-a com honra. Eu encerro lendo Provérbios 31, versículo 28, a parte B, e também o versículo 29, que diz assim: seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Então, que Deus nos ajude a sermos melhores maridos e melhores esposas. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Tua palavra que nos instrui, Pai, a sermos maridos e esposas que agradem ao Senhor. Ajuda, Pai, a nós, maridos, ó Pai, a cuidarmos de nossas mulheres com honra, com dignidade, com amor. Ajude, Pai, as minhas irmãs que são esposas a também amarem seus maridos, sendo submissas a eles, tratando-os, ó Pai, com amor, Pai, para que eles possam ver ao Senhor Jesus Cristo na vida delas, ó Pai. E aqueles que são solteiros, que forem da Tua vontade que se casem, ó Pai, que o Senhor providencie a eles, ó Pai, cônjuges cristãos, que não passe pela cabeça, Senhor, daqueles meus irmãos que são solteiros e que planejam e que desejam um casamento, casarem-se, Senhor Deus, com pessoas que não amam ao Senhor, que não obedecem ao Senhor, que não honram ao Senhor. Perdoa, Pai, as nossas falhas, os nossos pecados, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e um grande abraço.